Aleluia. Eu quero desejar a você, amigo, irmão da nossa igreja, ovelhas preciosas que estão conosco, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração. E eu quero pedir para você um favor agora. Compartilhe esta live, nós vamos pregar a palavra de Deus, vamos ministrar agora uma porção das Escrituras, falando de um tema muito especial e propício para o dia de hoje, Páscoa. Mike, nos ajude, por favor. Nós vamos falar sobre a Páscoa, da onde vem esse termo Páscoa, o porquê que a Páscoa é importante para nós, e vamos tentar localizar você na história, na palavra de Deus, para que você possa nesta noite ser abençoado em nome de Jesus. O único versículo para meditarmos nessa noite está no Evangelho de João, é o texto que eu quero compartilhar com você agora, capítulo 1, verso 29, João 1, 29, texto sagrado diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Um texto tão pequeno, apenas um verso, dentro de um contexto muito amplo, muito rico, muito especial, que vai nos apontar claramente que Jesus é o Cordeiro de Deus, irmão Samuel, prometido nas Escrituras pelos profetas desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, saem da presença de Deus, e ali já tem o proto-evangelho, ou seja, o evangelho primeiro, já falando a respeito de Jesus, que da semente da mulher nasceria irmão João, que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no início de tudo, em Gênesis, onde tudo começou, o início da raça humana, Deus já tinha planejado algo perfeito, um plano perfeito, para que eu e você pudéssemos ser salvos por Jesus. E nesse contexto em que esse texto está inserido, João o Batista, não o evangelista, mas sim João o Batista, aquele que batizava, estava batizando. Isaías vai falar que ele é o precursor de Jesus, aquele que vem antes para tirar as arestas, preparar o caminho para que Jesus pudesse vir, irmão Eric, e trazer a mensagem de salvação. As profecias tinham que se cumprir. Deus já tinha planejado tudo desde o início da humanidade. E quando Jesus, mais ou menos aqui no ano 30, no ano dele mesmo, já cumprindo o seu ministério, com 30 anos de idade, ele vai em direção a João Batista, que estava batizando, que já estava pregando a respeito de Jesus. E quando João o Batista vê Jesus vindo na direção dele, vai dizer para aqueles que estavam ali ao seu redor: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Por isso eu quero dizer para você que o símbolo real da Páscoa não é o coelho, não é os ovos de chocolates, embora eu gosto muito de chocolate. Quem gosta de chocolate aqui, dá um sinalzinho com a mão aqui. Todo mundo gosta de chocolatinho, né? Sei que o João é meio formigão, né? Ganha até um doce de abóbora do João ali. O João faz uns doces bem gostosos. Eu também gosto de chocolate, nada contra, meus irmãos, mas Páscoa não tem nada a ver com isso. E às vezes nossas crianças, né, são ensinadas de forma errônea. Coelhinho da Páscoa, coelho nem ovo bota, né? É toda uma ideia de uma filosofia pagã que entra na história da humanidade. Enfim, não quero perder tempo com isso nessa noite. Quero falar do real sentido da Páscoa. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que veio para salvar a humanidade, que veio para trazer salvação a todos nós. E foi numa semana de Páscoa em Jerusalém que Jesus vai ter toda aquela trajetória
de dor, de angústia, para que eu e você pudéssemos receber a grande salvação que vem dele. Mas da onde veio essa palavra, essa festa, por assim dizer, melhor dizendo, Páscoa? A Páscoa é uma das festas mais importantes para os judeus e para nós, os cristãos, também. Ela também tem um significado muito precioso para nós a partir de Jesus. É na Páscoa que os judeus comemoram a libertação deles das garras de Faraó quando eles eram escravos no Egito. Faraó escraviza o povo de Deus por 430 anos. Vários faraós passaram, evidente, gerações de judeus ali foram crescendo, os descendentes de Jacó, que vão para o Egito quando José ainda estava lá, com mais ou menos 70 pessoas, se tornam milhares, e estão ali por 430 anos sofrendo, e é nesse tempo que Deus ouve o clamor do seu povo, e assim decide levantar um libertador. Você conhece a história de Moisés, que ele é levantado por Deus, mais ou menos no ano 1440 a.C., para você se situar nas datas é importante. Aí aparece Moisés, preparado por Deus, para tirar o povo de Deus da escravidão. E aonde a gente vai encontrar o primeiro relato da Páscoa, onde a Páscoa surge de fato, está no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12, Êxodo significa saída, e esse livro vai tratar, em especial o capítulo 12, da forma como o povo de Deus vai sair do Egito, da escravidão de Faraó. Você pode estudar esse texto em casa, ele é muito amplo, o capítulo 12, não temos tempo, apenas para situar você. Capítulo 12 de Êxodo, Deus manda Moisés orientar o seu povo a matar um cordeirinho. Tinha que ser um cordeirinho sem defeito, e esse cordeirinho deveria ser morto, e o sangue dele era para ser passado nos umbrais ou nos batentes das casas do povo de Deus, porque o anjo da morte iria passar naquela noite no Egito, e quem não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais ou nos batentes das portas de suas casas, o primogênito iria morrer. E na verdade também nós entendemos aqui que já é o cumprimento, Natália, da 10ª praga, já é o finalzinho das pragas, a última praga, quando Deus promete mesmo tirar o seu povo com mão forte, com mão poderosa das garras de Faraó do Egito. E então há uma grande mortandade naquela noite, quando o anjo da morte passa por todo o Egito. E quem não tinha o sangue do cordeiro nos umbrais de suas casas, teve os seus primeiros filhos mortos. E o texto vai dizer, seguintes da palavra de Deus, que houve grande pranto, grande choro, grande aflição. E só dessa forma Faraó se rende de uma vez por todas, e então libera o povo para saída, para saírem daquela escravidão. E para nós os cristãos, o que a Páscoa representa já desde então, desde esse tempo em especial? Representa a nossa libertação do pecado, quando eu e você éramos escravos. O Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás nos oprimindo. Por isso a Páscoa também para nós, os cristãos, tem esse significado poderoso. E o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das porta daquelas casas que davam para ele o livramento, irmã Rose, para eles o livramento, para nós também é o livramento do pecado e da justiça e do juízo de Deus. O sangue de Jesus nos liberta, nos perdoa, nos purifica de todo o pecado, e esse simbolismo para nós é muito importante, é muito poderoso. No calendário hebraico, a festa da Páscoa cai no dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, a forma como eles dão o nome dos meses, né? E esses nomes de meses aqui, para eles, vai de meados de março até meados de abril, e é nesta época em especial que os judeus comemoram a Páscoa,
até hoje. Eles comem ervas amargas para lembrar da escravidão do Egito. Se você colocar em especial em algum vídeo no YouTube, você pode ver um vídeo muito precioso que foi postado agora, essa semana, por uma moça que é brasileira e também tem descendência judia e mora em Israel, Aline, Israel com Aline. Ela tem um vídeo de 14 minutos explicando bem certinho como é a festa deles, como eles comemoram a Páscoa, cada passo, cada processo. Mas isso é algo deles, que eles experimentaram como povo, como nação que foi escravizada. Mas para nós, os cristãos, também tem um significado muito poderoso, porque é na semana da Páscoa que Jesus vem como um cordeiro puro, santo, sem pecado, derrama o sangue dele para nos garantir a salvação, a libertação do pecado e da justiça e do juízo de Deus. Esta palavra Páscoa, ela vem do hebraico pechar, e significa passagem ou passar por cima. E foi de fato o que aconteceu naquela noite, quando o anjo da morte passou por cima daquelas casas, e as casas que não tinham o sangue do cordeiro, os primogênitos de todas aquelas famílias, foram mortos, até os primogênitos dos animais. Foi algo muito assombroso para aquele povo naquele contexto. Para nós, amados, os cristãos, todos esses acontecimentos já apontavam para Jesus, o nosso Salvador, que viria como o Cordeiro Santo de Deus para tirar o pecado do mundo, para nos dar a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Por isso, João Batista, quando vê Jesus vindo na direção dele, vai dizer essas lindas palavras: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Você sabe da história. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele de forma sobrenatural. Ele vai até o deserto, recebe toda a capacitação do Senhor para cumprir o seu ministério. 3 anos cumprindo o seu ministério de forma sobrenatural, até chegar o momento da sua morte, quando ali no Getsêmani chegam os soldados. Judas, o traidor, um dos 12, está junto, trai ele com um beijo. Ele é preso naquela quinta-feira de madrugada, sofre, fica de um lado para o outro, diante de Pilatos, de Herodes, e tanto sofrimento Jesus passa por mim e por você. Na sexta-feira ele é crucificado e morre na cruz às 3h da tarde, é colocado numa sepultura nova e fica ali sexta, sábado, mas domingo pela manhã Jesus ressuscita, aleluia, para se cumprir as escrituras e tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Por isso a nossa Páscoa é Jesus. A Páscoa para nós representa a nossa salvação, a nossa libertação e o perdão dos nossos pecados, aleluia. Queridos, Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para acabar com a pior praga que existe, o pecado. Muitas pessoas, em especial nesse tempo, e eu quero contextualizar essa mensagem, pensam que a pior praga é o coronavírus. Não é. A pior praga que já existiu desde o início da humanidade é o pecado, irmão Samuel. O pecado vem matando milhares e milhares de pessoas todos os dias, e ninguém se dá conta disso. Mas nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode trazer luz para você, em especial, que está vivendo, infectado com esse vírus maldito do pecado. Você peca deliberadamente o tempo todo e não para pensar. Mas eu quero dizer para você que já existe uma vacina há mais de 2000 anos
já foi feita uma vacina. E essa vacina, para você ser liberto da escravidão, do pecado e da morte eterna, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que pode dar libertação, que pode te purificar nesta noite e te trazer vida, segurança, certeza de uma vida eterna com Deus. Por que estou falando dessa forma, sendo tão enfático nessa noite? Porque eu introduzi essa mensagem com 2 textos preciosos, que todos nós temos um prazo de validade nessa terra, e você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Sem essa vacina, por assim dizer, você não vai conseguir chegar até a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, que tem apenas 2 caminhos, céu e inferno. Eu quero aproveitar nessa noite, falando do sacrifício de Jesus, do valor do sacrifício de Jesus, daquilo que Ele fez por nós, e falar desse assunto, que muitas das vezes nós os pastores também fugimos dele, que é o inferno. Nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, para termos acesso ao céu. Como está a sua vida com Deus? Você tem vivido uma vida de pecado? Você vive o tempo todo pecando, sem se preocupar com as consequências, com o seu futuro eterno? Nesta noite, o meu desejo é que esta mensagem, que esta palavra possa fazer sentido para você, e que a Páscoa possa fazer sentido para você, no real sentido dela, que é salvação para a sua alma. Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou num domingo de Páscoa, para trazer para você libertação, purificação dos seus pecados. É isto que a Páscoa significa. Se você entender isso nessa noite, você pode receber esse presente que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz, a nossa salvação. Quando nós falamos de salvação, muitas pessoas pensam que salvação é apenas a salvação da alma, e é evidente que Jesus veio trazer para nós, é isso mesmo, a salvação das nossas almas, nos garantir a vida eterna ao lado dele. Um assunto também que não é mais falado, parece que já está tão esquecido, é um assunto antiquado, ninguém fala mais nisso. Nós precisamos falar. Mas sabe, a grande bênção também de você ser salvo por Jesus, viver com Jesus nessa terra, é que você pode ainda ser salvo aqui nessa terra de muitas desgraças. Nós estávamos conversando nessa semana numa visita a um casal precioso da igreja, e nós falávamos a respeito dos livramentos que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus muito cedo, ou quando nós nascemos num lar cristão. E muitos crentes que estão hoje já antigos na fé não se dão conta da grande bênção que é você nascer num lar cristão. Quantas coisas ruins, de quantas coisas ruins você foi salvo por caminhar com Jesus, por conhecer Jesus, pela sua família ter apresentado Jesus para você, desde quando você era uma criança. É maravilhoso demais. E a salvação de Deus, ela é ampla, ela nos abençoa nesse tempo presente, e ela nos leva para a eternidade, para um lugar de gozo eterno. É por isso que o salvo não pode ter medo da morte. É por isso que o salvo deve descansar todos os dias, sabendo que Jesus nos garante não só uma vida abundante aqui nessa terra, mas muito mais no céu ao lado dele. Aleluia.
Eu quero fazer de novo a pergunta que eu fiz há pouco. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Você tem vivido na prática do pecado? A boa notícia que eu trago para você nessa noite, meu irmão, meu amigo, que está conosco nesta noite, através dessa transmissão, é que Jesus quer te salvar. Ele quer fazer com que você venha viver uma vida abundante nessa terra, uma vida que traga glória para o nome dele também. Foi para isso que ele nos criou. Ele não criou você para viver uma vida de escravo. E sabe, o pecado escraviza. Muitas pessoas acham que viver no pecado é ser livre, mas é ao contrário. Quando você, por exemplo, é viciado em pornografia, em álcool, em fumo, em drogas, em tantas outras coisas, e você acha que isso é prazeroso, isso é bom, você é livre, você faz o que você quer, na verdade é uma grande escravidão. Ser livre, ser liberto, é viver com Jesus, experimentando do melhor da vida que Ele tem para nos dar. Então, de repente, você está pensando que é livre, vivendo uma vida completamente fora dos padrões de Deus. E sabe por que a Bíblia, a palavra de Deus, condena o pecado? Não é só porque Deus detesta o pecado, mas é porque Ele quer que você tenha uma vida abundante. E quando você é preso por algum vício, por algum hábito destrutivo, você sofre, você perece. Você não vive na verdade, você vegeta. Os seus relacionamentos são relacionamentos defeituosos, quebrados. Não há paz na sua casa. E quem sabe nesta noite você está tendo esse entendimento, esta revelação de Deus, e você quer nessa noite desfrutar a vida abundante que Jesus tem para você. Jesus veio para nos dar esta vida abundante. E por isso eu quero desafiar você aí na sua casa, a orar comigo agora, a clamar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Quem sabe você nunca fez isso na sua vida. É noite de salvação. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, mas já pequei tanto, já fiz tanta coisa errada, será que há solução para mim? Sim, Jesus veio para você. Jesus morreu na cruz por você. Basta você nessa noite confessar os seus pecados. E eu quero dizer para você que pecado tem nome. Você tem que falar o nome dos seus pecados, dar nome a eles, e você pode desfrutar a partir dessa noite a grande libertação que somente Jesus tem para te dar. De repente também estou falando com cristãos que estão afastados e que nesta noite estão sentindo no coração, na alma, no espírito o desejo de reconciliar com Deus. É noite de reconciliação, é noite de salvação, é noite de pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença, me ajuda, eu quero te servir. Também é noite de gratidão. Você, querido irmão, querida irmã, que está caminhando com Deus, firme na palavra, firme na fé, e tem esse entendimento tão precioso do que é o sacrifício de Jesus na cruz por você, e vive isso, glorificando a Deus. É noite de nós orarmos agradecendo ao Senhor. E é por isso que nessa noite nós vamos também participar da ceia com os irmãos que estão aqui no prédio, com os irmãos da nossa igreja, que estão com os elementos preparados em casa, porque nós queremos agradecer a Deus por tão grande sacrifício, por tão grande amor. Temos uma vida abundante na presença de Deus quando temos os nossos pecados perdoados. Você tem sentido o fardo do pecado na sua vida? Você tem sentido as consequências do pecado nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças? Você tem sentido?
peso do pecado? Eu quero desafiar você a pegar o fardo de Jesus, que é leve, o jugo dele é suave, e ele quer transformar a sua vida nesta noite. Aí na sua casa, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, reconciliar com Deus, eu vou orar por você agora. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós temos também aqui um número que fica sempre no rodapé do vídeo da nossa transmissão. Você também pode entrar em contato conosco agora. Nós queremos lhe ajudar nos próximos passos. Nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Uma vida com sentido é uma vida com Jesus, caminhando com Deus, livre do peso do pecado, da acusação do pecado. Uma vida que traz glória para o nome de Deus. Aí na sua casa, se você está tomando essa decisão agora, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero pedir que os nossos queridos aqui no prédio da igreja se coloquem de pé para me ajudar a orar por essas pessoas agora. E nós vamos orar como igreja, abençoando essas pessoas que estão entregando as suas vidas a Jesus, que estão se reconciliando. E também a você, querido irmão que está aqui no prédio da igreja, e você que está em casa, vamos orar também agradecendo a Deus por essa salvação revelada a nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado porque nesta noite de Páscoa, o Senhor, através da Tua palavra, nos ajuda a entender o que é o real e verdadeiro sentido da Páscoa. A nossa Páscoa é o Senhor, Cordeiro Santo, prometido nas profecias, revelado a nós pelo Espírito. E nós podemos hoje viver nessa vida abundante na presença do Senhor, livres da acusação de Satanás, livres do julgamento do inferno e tendo direito à salvação eterna no céu. Pai, que esta pregação tão antiga, que já não é tão pregada mais, Senhor, possa fazer sentido nessa noite para esses queridos que estão nos vendo agora e aqueles que vão acessar esse culto depois. Ó Deus, usa para a glória do Teu nome, usa para que essa mensagem, ó Deus, que é tão simples da Tua palavra para nós, venha realmente trazer transformação, venha trazer mudança de vida e venha realmente fazer com que pessoas em todo o mundo que ouvir esta mensagem possa se render ao Senhor e entender que somente o Senhor é Deus vivo, Salvador. Somente o Senhor tem poder de perdoar pecados, somente o Senhor tem o poder de tirar o peso, Senhor, da acusação de Satanás dos nossos ombros e nos conduzir com o Teu jugo suave, com o Teu fardo que é leve. Pai, eu quero abençoar essas pessoas que estão se entregando ao Senhor agora, que estão pedindo perdão dos seus pecados, que estão dando nome para os seus pecados. Abençoa essas vidas, Senhor, que a Páscoa possa fazer sentido para elas a partir desta noite, que elas entendam que Páscoa não é chocolate, não é coelho, mas é o Cordeiro vivo de Deus, santo, puro, que derramou o sangue ali na cruz para nos dar salvação. Abençoa esses amados que também estão se reconciliando, Pai, que o Senhor possa estar abraçando esses irmãos de volta, fortalecendo eles a caminhar na Tua presença. E muito obrigado, Senhor, por graça e misericórdia, cuidar de nós e nos ajudar a estarmos firmes, de pé, na Tua presença. Aleluia! Em especial nesse tempo de crise, de pandemia, que muitos já perderam a fé, por não entender o plano do Senhor, o propósito do Senhor, revelado na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude
a honrarmos o Teu nome, a glorificarmos o Teu nome, hoje e sempre, Pai de amor, em nome de Jesus.